Como determinamos o fluxo elétrico em uma superfície aberta? Como determinamos o fluxo elétrico total em uma superfície fechada? O que tais resultados nos informam? Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à parte 7 da série O Divergente e o Teorema da Divergência, uma introdução. Estamos particularmente interessados na aplicação do operador divergente no eletromagnetismo e a aplicação do Teorema da Divergência no cálculo de fluxo elétrico. Para isso, veremos assuntos neste vídeo. Nós vamos consolidar quase tudo que nós vimos até aqui sobre o assunto, fazendo o estudo de maneira mais formal, abrangendo os diversos itens que vimos ao longo da série. Em seguida, faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar consolidando tudo, ou quase tudo, o que vimos até aqui. Esse é o operador vetorial nabla. Operador. Observe que nabla não é um vetor. Nós temos uma derivada parcial em relação a x, y, z, e temos também vetores unitários na direção x, y e z. Vamos agora calcular o divergente do vetor d. Observe que está representado na sua componente em x, dx, y e z. O divergente de d é um escalar, a taxa de variação em x de dx, em y de dy e em z de dz, expresso em coordenadas cartesianas. Como é que se define, então, o divergente em coordenadas cartesianas? Como nós apresentamos, essa é a soma dessas três parcelas, dando um escalar, que é o limite de ΔV indo para zero da integral de superfície fechada de dds sobre ΔV, derivada parcial ou taxa de variação da componente de x do vetor, com a direção x, taxa de variação com a distância. Esse termo responde à seguinte pergunta: como a componente em x do vetor d varia com a distância na direção do eixo x? Isso é o operador divergente, que opera sobre um vetor ou campo vetorial. O nabla com flecha e o ponto representam o divergente, um operador cujo resultado é um escalar. O divergente é o operador matemático diferencial vetorial, que transforma um vetor ou campo vetorial em um escalar, um número. O divergente ou a divergência mede a tendência de um campo vetorial expandir ou contrair em um ponto. No eletromagnetismo, a divergência é uma ferramenta para determinarmos se existem fontes ou sumidouros de uma região. Mal comparando, uma fonte é a torneira jorrando água e o sumidouro seria o ralo. Vejamos o nosso primeiro exemplo. Nós vamos determinar o divergente desse vetor A. 3x a x, y menos 3ay, mais 2 menos z a z. Observe que a componente em x de A é igual a 3x. Depende apenas da coordenada x. AY igual a y mais 3. A componente y do vetor A depende da coordenada y e de uma constante. A z igual a 2 menos z é a componente em z do vetor A, dependendo apenas da coordenada z e de uma constante. Nesta tabela agora, nós temos a componente vetorial ax, ay, z e a derivada parcial de cada um desses termos. Primeiro termo, derivada em relação a x, 3x, 3, y, 1 e a z, menos 1. 1 para y, menos 1 para z. Assim, o divergente de A é dado por 3 mais 1 menos 1 igual a 3. Disse então que o divergente do vetor A é igual a 3. No nosso próximo exemplo, nós vamos calcular o divergente do vetor C, dado por 3x ao quadrado a x, mais e elevado a xy a y, mais xyz a de z. Então, vemos então que a componente de x do vetor depende da coordenada x e de uma constante. Já a componente y depende da coordenada y e da coordenada x. E z, a componente z, depende das coordenadas x, y e z. Vamos repetir a nossa tabela, pegando a componente vetorial e obtendo a derivada parcial. Veja os resultados que nós temos. Temos então que o divergente de C é dado por 6x mais x é elevado a xy mais xy. Esse é o valor do divergente do vetor C. Próximo exemplo, nós vamos calcular o divergente do vetor C no ponto menos 1, 1 e 2, ou seja, quando x igual a menos 1, y igual a 1 e z igual a 2. Na solução, temos o divergente C igual a 6x mais x elevado a xy mais xy do exemplo anterior. Agora nós vamos substituir x por menos 1, y por 1 e z por
2. E obtemos menos 6 menos e elevado a menos 1 igual a menos 7 menos e elevado a menos 1. Esse é o valor do divergente do vetor C no ponto menos 1, 1 e 2. Vejamos a definição do divergente do vetor D em uma superfície fechada S, caracterizada por um volume diferencial ΔV. Aí temos a definição. Vejamos cada um desses termos. ΔV, o limite do volume que limita essa superfície, tendendo a zero. Temos o integral de superfície fechada. Temos o vetor densidade sobre área, um elemento diferencial de área. Temos o elemento diferencial de volume. Temos o produto escalar. Já vimos esses conceitos em vídeos anteriores. O fluxo do vetor D na superfície fechada, definida por S, é dado pela equação mostrada. Divergente e fluxo em superfície fechada estão interligados. O divergente para o campo elétrico é o fluxo elétrico total que atravessa uma superfície fechada, quando o volume delimitado para a superfície fechada tende a zero em um ponto desse volume. Sim, deve haver uma carga elétrica ou uma distribuição de cargas elétricas nesse volume, para esse divergente ser diferente de zero. Vejamos algumas aplicações das equações de Maxwell. A primeira equação de Maxwell, na verdade, a equação de gás para o fluxo elétrico, nos diz que o divergente de D, densidade de fluxo elétrico, igual a ρV, densidade volumétrica de cargas. Essa equação nos diz que a fonte do campo elétrico é a distribuição de cargas elétricas. Esse é o operador divergente, esse é o vetor densidade de fluxo elétrico, expresso em Coulomb por metro quadrado, e esse termo é a densidade volumétrica de cargas, expressa em Coulomb por metro cúbico. É interessante lembrar que D igual a εE. A densidade de fluxo elétrico é igual ao produto da permissividade elétrica do meio, expressa em Farad por metro, vezes o campo elétrico, volt por metro. A segunda equação de Maxwell, na verdade, é a inexistência da carga magnética pontual. Por que nós escrevemos inexistência dessa maneira? Porque não se conhece. Até agora não foi observada essa carga magnética pontual. Se um dia aparecer, altera a equação. Então nós temos que o divergente de B igual a zero. As linhas de campo magnético são fechadas. Não se conhece uma carga pontual magnética. Então as linhas são fechadas. Também temos essa relação constitutiva de B igual a μ vezes H, onde B é o campo magnético, expresso em Tesla. μ é a permeabilidade magnética do meio, expressa em Henry por metro. E H é o vetor H, expresso em Ampere por metro. Nós temos agora, variando um pouco, as coordenadas cilíndricas. São bastante adequadas quando trabalhamos com fios longos. Observe que nós temos o ponto P, caracterizado pelas coordenadas ρ, raio, distância até o Z, menor distância até o eixo Z. Nós temos φ, que é esse ângulo de x no plano XY, e temos a coordenada Z, já conhecida do plano cartesiano. Como é que nós representamos um vetor? Nós vamos agora considerar os vetores unitários a ρ, a φ e a Z. E nós vamos ter cada uma das contribuições do vetor nesses eixos. Observe que os três eixos são ortogonais independentes, claro. O divergente em coordenadas cilíndricas é dado pela equação mostrada. Observe que nós vamos derivar em relação a ρ, em relação a φ e em relação a Z. A coordenada de dρ, dφ e dz. Outro sistema muito importante de coordenadas é o sistema de coordenadas esféricas, adequada para, por exemplo, cargas pontuais, ou quando está muito afastado dessa fonte. Nós temos agora um ponto P, definido pela distância radial do centro do eixo coordenado até o ponto. Temos o ângulo θ, de Z para o plano XY, e φ. Já o vetor A é expresso em AR, a θ, a φ. Observe os vetores unitários, a R, a θ e a φ, também ortogonais entre si, valor módulo unitário. O divergente em coordenadas esféricas não é surpresa, também temos a variação dρ de R, dρ de θ e dρ de φ. E em relação às componentes dr, dθ e dφ. Veremos mais à frente a aplicação. Como é que se calcula o fluxo de um vetor A em uma área aberta S? Muito simples. Temos a integral de superfície aberta de A ds. Nós podemos agora pegar, por exemplo, um cubo e fazer cada uma das 6 faces e temos o total. ds é o chamado elemento diferencial de área S, na direção do vetor. Lembra do vento e da vela do barco? Nós já comentamos? No próximo vídeo, então, nós vamos aplicar os seguintes conceitos: derivada parcial, vetores, área diferencial, vetor área diferencial, fluxo de vetor. Vejamos algumas considerações. Vimos que o operador nabla não é um vetor, ele opera sobre um vetor. Quando o operador nabla atua como produto escalar sobre um vetor, o resultado é um escalar, o divergente desse vetor. E o divergente no eletromagnetismo nos informa se existe uma fonte
distribuição de cargas elétricas ou sumidouro em uma região, ou mesmo se não existem cargas. Também ficamos sabendo pelo divergente que as linhas de campo magnético são fechadas. Não existe, ou pelo menos não se conhece, a existência da carga pontual magnética. E o que nós vamos ver no próximo vídeo? O teorema da divergência. Mais exercícios resolvidos e comentados sobre divergente e teorema da divergência. Nos vemos, até lá, até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.